Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver, aqui a assistir neste canal das 12 oficinas. E hoje entramos então aqui na nossa sexta oficina. E estamos a meio, digamos assim, do nosso programa das 12 oficinas. É evidente que aqui estamos a iniciar a oficina do Parlamento, que tem a ver aqui com a energia de Capricórnio e que tem essencialmente aqui que ver com o programa que eu vos quero trazer aqui ou publicitar. Já agora aproveito para informar que cada uma deste conjunto de 30 lições e são no fundo aqui uma introdução àquilo que são os livros nos quais eu aprofundo, digamos assim, as técnicas de cada uma destas áreas de vida, destas oficinas, e hoje, dizia eu, estamos aqui para esta oficina, aqui para o programa do Político de Topo. E o programa do Político de Topo tem muito a ver com a área política, com a área da gestão da coisa pública, não será apenas necessariamente com a carreira política, mas tudo aquilo que o envolve, e irei aqui basear-me essencialmente nas 48 leis do poder de Robert Greene e também nas teorias de Maquiavel, ou seja, perceber aqui um bocadinho que esta oficina, que é uma das oficinas superiores, tal e qual como a oficina anterior, a Universidade, que tinha mais a ver com a energia portanto, de Júpiter, que era mais expansiva e que tinha mais que ver com o estudo e com o conhecimento do outro. Aqui vamos trabalhar questões que têm que ver com as organizações e com o correto funcionamento das organizações públicas e do poder público. Como é que isto funciona? Não só em termos de imagem, de projeção de imagem, que é um aspecto essencial, mas também a própria dinâmica e funcionamento interno, as regras não escritas, digamos, do poder, porque as regras escritas, as leis, nós já as conhecemos, não é? O Regimento da Assembleia da República, enfim, as leis que estão escritas. Mas depois há aquelas leis não escritas, que são aquelas que muitas vezes são as mais eficazes e aquelas que acabam por produzir soluções mais operantes no campo objetivo. Então, aqui começamos pelo primeiro grande princípio, e aqui vamos falar essencialmente de princípios, os princípios não falados ou os princípios ocultos, e o primeiro deles todos é este de não ofuscar o brilho do mestre, não é? Ou seja, perceber aqui que esta é a primeira lição, ou a primeira de todas, que no fundo espelha as dinâmicas de poder e ética nas relações, e portanto perceber aqui de alguma forma que esta primeira lição, que tem muito que ver com o ser astuto e saber de alguma forma quando falar, como falar e reconhecer a superioridade de quem tem o poder e de saber lidar com o poder, não é? Portanto, aqui no fundo, como eu aqui digo, é uma apresentação que convida a refletir sobre as estratégias éticas para navegar nestes ambientes profissionais e políticos, mantendo a integridade pessoal, obviamente, mas também ao mesmo tempo, o que nem sempre é fácil, entenda-se, até porque aqui também é a oficina que trata dos vícios e dependências e a forma de os controlar, e ao mesmo tempo compreender os mecanismos subtis do poder, que também é aquilo que eu quero aqui trazer, é um pouco em cada uma destas oficinas, aquilo que não é tão visível, aquilo que é mais, diria eu, oculto, até porque temos aqui em ciências ocultas, dentro daquilo que é cada uma dessas oficinas. Passava então aqui ao slide 2. Então passava aqui ao segundo slide, como eu dizia, e com a primeira lei do poder, que no fundo é fazer sempre com que as pessoas acima de si se sintam confortavelmente superiores e portanto, não exagerar ou exibir os talentos, poderá ter o efeito contrário, ou seja, inspirar medo e insegurança. No fundo, a forma correta para inspirar que ao mesmo tempo haja um equilíbrio, não é? No fundo, todas as oficinas falam um pouco de equilíbrio, não é? Ou seja, em todas elas há a questão do equilíbrio entre dois limites ou entre dois pontos, não é? Portanto, aqui, por um lado, saber ter uma posição de domínio, mas ao mesmo tempo criar um espaço, não é? Um espaço no qual seja possível estabelecer aquilo que é um equilíbrio de, poderá-se dizer, manipulação ou gestão dos medos e das inseguranças, não é? Portanto, ou seja, ao mesmo tempo saber ser admirado, ser alguém que é referenciado, mas ao mesmo tempo também que não seja desrespeitado, não é? Portanto, no fundo, aqui é saber ter limites. E nesta oficina isso é muito importante, ou seja, a limitação é talvez a regra básica, não é? Portanto, não exibir talentos próprios é efetivamente um aspecto importante. E isso resulta, lá está, em saber muitas vezes colocar o outro, mesmo que reconheçamos superioridade a esse outro que é nosso superior, mas saber perceber o nosso lugar. Portanto, esta máxima que vem precisamente de Robert Greene é nunca ofusque o mestre.
Portanto, é uma estratégia fundamental nas relações hierárquicas, fazer com que os superiores se sintam valorizados, criando ambiente favorável para o nosso crescimento, evitando despertar a tal insegurança e resistência daqueles que detêm mais poder. Ou seja, não devemos, em qualquer ambiente, começar por desafiar a situação de poder. Devemos ir crescendo dentro daquilo que é a própria instituição. Depois, fundamentos teóricos, as 48 leis do poder e o príncipe de Maquiavel, a obra de Robert Greene, que propõe que trabalhar com superiores é estrategicamente vantajoso se os fizermos sentir mais capazes e inteligentes do que realmente são, e isto garante, obviamente, afeição e confiança, abrindo portas a benefícios futuros, ou seja, saber aqui ir devagar e, como se costuma dizer, dar um passo à frente, dar 2 passos à frente e um atrás, ou seja, saber sempre ir devagar, dar a devida vénia, digamos assim. Aliás, há inclusivamente nos tribunais essa expressão, a devida vénia, tem a ver com isto, tem a ver obviamente com esta capacidade de respeitar o superior e de com isto ir ganhando o seu espaço. Para além disso, Maquiavel defende também que o governante deve parecer virtuoso enquanto age pragmaticamente. Esta dualidade entre aparência e realidade constitui estratégia fundamental para manter sempre o poder sem desgaste da imagem pública. Submissão como estratégia nas relações profissionais. Portanto, aqui o aspecto do reconhecimento da hierarquia, portanto, identificar claramente as estruturas de poder existentes e a sua posição dentro delas, compreender quem são os mestres, isto é muito importante, saber identificar aquelas pessoas ou aqueles que nós pretendemos para o nosso caminho, para o nosso objetivo, e a melhor forma de interagir com eles, ou seja, em todas as organizações, em todas as dinâmicas sociais, nós temos aqueles que realmente são importantes para o nosso desenvolvimento profissional e aqueles que, de alguma forma, nos podem também auxiliar, mas que não são chaves, digamos, naquilo que são os nossos objetivos pessoais. Então, saber identificar é aqui muito importante e depois saber, obviamente, construir uma boa relação com eles, também percebendo a dinâmica de cada um deles, que também é diferente de, entre aspas, mestre para mestre. Depois, valorização da estratégia, desenvolver técnicas que destacam as qualidades e conquistas dos superiores, criando oportunidades que brilhem sem diminuir o valor próprio. E aqui é muito importante nós sermos capazes de, ao mesmo tempo, fazer este elogio e saber, lá está, não desafiar o mestre, mas ao mesmo tempo manter aqui também uma posição de valorização pessoal, ou seja, não estarmos totalmente desvalorizados do ponto de vista pessoal, mas isso vem muito de uma interação na qual, ao mesmo tempo, colocamos aquele que é o nosso mestre acima de nós, mas ao mesmo tempo sabemos manter um equilíbrio, ou seja, também não nos desvalorizar, ou seja, manter alguma dignidade, porque isso também é importante no equilíbrio da relação. Depois, construção da influência, enquanto fortalece a posição dos superiores, cria um espaço próprio de influência, ganhando a confiança, gradualmente vai ter a sua área de autonomia. Ou seja, isto no fundo é uma estratégia, é um aspecto inicial, não implica uma submissão total e, digamos, inalterável. Ela é uma estratégia para ganhar progressivamente poder no equilíbrio da relação. A ideia é essa, no fundo, aqui que haja fundamentalmente um equilíbrio, mas que haja esse reconhecimento ao superior, ao mestre, porque só assim poderá haver o tal crescimento, a tal progressão em segurança. Aplicação nas relações internacionais, ou seja, cá estava a pensar do ponto de vista pessoal, mas isto obviamente acontece também a nível, obviamente, daquilo que se representa e daquilo que acaba por acontecer na política internacional, não só na política interna. E nas relações internacionais isto é muito comum, ou seja, em contexto de relações internacionais, a submissão estratégica pode ser observada quando as nações menos poderosas utilizam a diplomacia para influenciar as decisões das potências maiores sem as confrontar diretamente. Aliás, isto é muito comum em jogos de guerra ou em jogos, inclusivamente jogos de estratégia militar, que muitas vezes jogamos ou podemos jogar online e que muitas vezes tem a ver com isto, ou seja, no início há sempre que estabelecer alianças porque os recursos ainda não conseguem ser produzidos pelas próprias nações. E a partir do momento em que a independência económica vai aparecendo, esta diplomacia vai se adaptando e acaba por criar aqui um novo espaço. Portanto, acaba por haver uma diplomacia adaptativa, ou seja, tudo isto é feito com objetivo e, portanto, aqui dentro deste contexto de diplomacia adaptativa, ou destes 3 pontos da aplicação às relações internacionais, temos a diplomacia adaptativa, que é a demonstração pública de respeito e reconhecimento pelo poder da nação dominante, mesmo que se trabalhe nos bastidores para fortalecer a sua posição, que temos aqui também, ao mesmo tempo estabelecendo equilíbrio de interesses, ou seja, o alinhamento estratégico entre interesses da posição dominante ou da potência dominante para ganhar influência em questões prioritárias,
para a sua própria nação, e depois a expansão de influência, gradualmente expandir a presença e a relevância sem despertar a resistência das potências estabelecidas. No fundo, para quem, como eu digo, joga xadrez ou tem aquele gosto por jogos de estratégia, sabe que a melhor forma de estabelecer este tipo de evoluções tem precisamente a ver com, no início, saber estabelecer alianças. E, portanto, isto é o que se deve fazer na fase de estabelecimento de alianças. Ter uma diplomacia adaptativa, equilibrar interesses e expandir gradualmente a influência. O dilema ético do poder, e aqui vamos para a questão ética, ou seja, já percebemos como é que é a mecânica, como é que funciona, e as questões éticas fundamentais, no fundo, aqui a colocarem-se é quando a estratégia de poder se torna manipulação antiética, ou seja, quando é que isto pode acontecer, ou seja, quando é que, e muitas vezes tem a ver com o desequilíbrio, ou seja, pode ter que ver com uma incapacidade de controlar vícios e dependências, uma vontade de necessitar muito digamos, do poder, e quanto mais necessitamos do poder, mais ele funciona contra nós, porque perdemos a nossa própria força. Como manter a integridade pessoal enquanto se aplicam técnicas maquiavélicas, e é possível conciliar eficácia estratégica e comportamento ético. E as respostas são sim a cada uma delas, ou seja, sobretudo aquelas que são de resposta direta. Se é possível conciliar eficácia estratégica com o comportamento ético, sim. Se é possível manter a integridade pessoal, sim, também é. E como é que isto se mantém? Isto mantém-se essencialmente através de uma capacidade de controlar os vícios e dependências. E também isto responde à primeira, não é? A estratégia de poder só se torna manipulação antiética a partir do momento em que não há controle sobre vícios e dependências. Portanto, é absolutamente essencial a tal reflexão crítica que eu aqui proponho. O uso do poder requer constante autoanálise e devemos questionar regularmente as nossas ações, se elas estão alinhadas com os nossos valores fundamentais, mesmo quando aplicamos estratégias de navegação em ambientes hierárquicos complexos. Portanto, a verdadeira mestria está em encontrar equilíbrio entre eficácia estratégica e integridade pessoal. Exercício prático de autorreflexão. Como sempre, nas minhas lições eu trago, e aqui nas aulas eu trago sempre exercícios práticos, e este exercício prático de autorreflexão tem a ver com a análise de situação, identificar a situação recente em que interagiu com alguém em posição de poder, examinando detalhadamente essa interação, a avaliação de estratégias, refletindo sobre como aplicou e poderia ter aplicado o princípio não ofuscar o mestre nesta situação específica, análise de resultados, avaliar os resultados obtidos, estratégias foram eficazes, se manteve a sua integridade pessoal, planeamento futuro, portanto desenvolver um plano de aplicação de estratégias de ética em futuras interações semelhantes. No fundo, tudo isto aqui acaba por ser aqui também aspecto importante. A implementação e prática contínua, um registro diário, crie o hábito de registrar por escrito as suas interações e estratégias de poder, analisando os sucessos e os fracassos. A avaliação ética, reavalie regularmente as suas práticas, mantendo equilíbrio entre eficácia estratégica e integridade pessoal. Reflexão ativa, dedicar tempo para pensar criticamente sobre dinâmicas de poder e relações com quem está a gerir. Prática consistente, aplicar estas estratégias de forma consistente, período de 15 dias, vezes 3, já sabemos, no ciclo dos 90, para incorporar no seu comportamento. Final deste ciclo de 90 dias, deverá ter desenvolvido uma compreensão profunda e prática das dinâmicas de poder, que vão permitir uma maior mestria ética em ambientes hierárquicos. No fundo, era isto que eu tinha aqui, este registro diário, reflexão ativa, avaliação ética e prática consistente, para uma implementação e prática contínua. Espero que tenham gostado desta primeira lição, aqui do método político de topo. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.